Existe um comportamento silencioso que permeia nossos relacionamentos e contamina nossos ambientes sociais de forma quase imperceptível. A murmuração se manifesta nas conversas de corredor do trabalho, nos grupos de família, nas rodas de amigos e até mesmo em espaços que deveriam ser de acolhimento. Ela surge como algo natural, uma troca de informações aparentemente inofensiva, mas carrega consigo um peso que poucos param para considerar. Quando observamos de perto, descobrimos que a murmuração revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem é comentado. Ela funciona como um espelho das nossas inseguranças, medos e necessidades emocionais não atendidas. Aquele impulso de compartilhar algo negativo sobre alguém frequentemente nasce de um vazio interno que buscamos preencher através da conexão, ainda que superficial, com outros. A questão que se coloca não é apenas moral ou ética, mas profundamente terapêutica. O que acontece conosco quando permitimos que nossa comunicação seja dominada pela negatividade direcionada aos outros? Como isso afeta nossa paz interior, nossos relacionamentos e nossa própria percepção de valor? Essas são perguntas que merecem uma reflexão honesta e corajosa. Este não é um espaço de condenação, mas de compreensão. Todos nós, em algum momento, já participamos de conversas que poderiam ser classificadas como murmuração. O objetivo aqui é criar um ambiente de autoconhecimento, onde possamos identificar esses padrões, entender suas origens e, principalmente, descobrir caminhos mais saudáveis para nos relacionarmos com os outros e conosco mesmos. A murmuração se disfarça facilmente de preocupação legítima ou simples troca de informações. Diferente de uma conversa onde expressamos preocupação genuína sobre alguém que amamos, a murmuração carrega em si uma energia de julgamento, crítica desnecessária e, muitas vezes, um prazer sutil em expor as falhas alheias. Ela não busca soluções nem tem a intenção de ajudar, mas sim de alimentar nossa sensação de superioridade momentânea. Os sinais são mais evidentes do que imaginamos. Quando uma conversa precisa ser interrompida porque a pessoa sobre quem se fala se aproxima, já temos um indicativo claro. Quando sentimos um friozinho na barriga ao compartilhar determinada informação, ou quando nossa voz automaticamente diminui de tom, nosso corpo está sinalizando que cruzamos uma linha. A murmuração sempre vem acompanhada de uma sensação de que estamos fazendo algo que preferíamos manter em segredo. No ambiente digital, especialmente nos grupos de WhatsApp, a murmuração encontrou um terreno fértil para proliferar. Ali, protegidos pela tela e pela distância física, muitos se sentem à vontade para compartilhar opiniões, críticas e julgamentos que jamais teriam coragem de expressar pessoalmente. As mensagens são enviadas em horários estratégicos, as palavras são escolhidas com cuidado para causar impacto, e a ausência do contato visual facilita a desconexão emocional com o impacto das palavras. A autoavaliação honesta é o primeiro passo para a mudança. É preciso parar e questionar: qual é minha real intenção ao compartilhar esta informação? Estou genuinamente preocupado com a situação, ou existe uma satisfação pessoal envolvida? Minha contribuição para esta conversa está construindo ou destruindo? Essas perguntas, quando feitas com sinceridade, podem revelar motivações que nem sempre estamos dispostos a encarar. A necessidade humana de pertencimento é uma das forças mais poderosas que nos movem. Desde os primórdios da humanidade, fazer parte de um grupo significava sobrevivência física e emocional. A murmuração, de forma distorcida, oferece uma sensação temporária de inclusão e intimidade. Quando compartilhamos um segredo ou uma informação exclusiva sobre alguém, criamos momentaneamente um círculo interno, uma sensação de que estamos do lado certo da história. Essa dinâmica se torna ainda mais complexa quando consideramos que muitas vezes a murmuração funciona como um mecanismo de projeção. Quando não conseguimos lidar com nossos próprios defeitos, limitações e fracassos, encontramos nos outros um alvo mais seguro para direcionarmos nossa crítica. É mais confortável apontar a desorganização do colega do que enfrentar nossa própria procrastinação
ou comentar sobre o relacionamento problemático de um conhecido do que olhar para nossas próprias dificuldades afetivas. A busca por validação social também alimenta esse comportamento. Existe um prazer psicológico em ser a pessoa que está por dentro dos acontecimentos, que tem acesso a informações privilegiadas. Isso nos faz sentir importantes, relevantes, como se nossa opinião e conhecimento fossem valorizados pelo grupo. Infelizmente, essa validação é construída sobre bases frágeis e temporárias, exigindo uma alimentação constante de novas informações e novos alvos. O mecanismo de defesa mais sutil da murmuração é a proteção da autoestima através da diminuição do outro. Quando nos sentimos pequenos, inadequados ou inseguros, uma forma inconsciente de lidarmos com esses sentimentos é destacando os problemas e falhas daqueles ao nosso redor. É como se, ao diminuir os outros, automaticamente nos elevássemos. Esse processo acontece de forma tão automática que muitas vezes não percebemos que estamos usando os outros como escada para nossa própria sensação de valor. O que muitos não percebem é que a murmuração cria um ciclo vicioso de negatividade que afeta profundamente quem pratica esse comportamento. Quando nossa mente se acostuma a focar nos aspectos negativos das pessoas e situações, ela desenvolve uma tendência automática de enxergar problemas e defeitos em todos os lugares. É como se treinássemos nosso cérebro para ser um detector de falhas e, gradualmente, perdêssemos a capacidade de reconhecer o que há de bom e belo ao nosso redor. Existe também uma deterioração silenciosa da autoestima, que acontece quando sabemos que estamos agindo de forma contrária aos nossos valores mais profundos. Por mais que tentemos justificar nosso comportamento ou minimizar sua importância, existe uma parte de nós que reconhece quando estamos sendo pequenos, mesquinhos ou injustos. Essa dissonância interna gera uma culpa subconsciente que corrói nossa capacidade de nos sentirmos bem conosco mesmos. A ansiedade relacional é outro efeito colateral significativo. Quando desenvolvemos o hábito de falar sobre os outros, inevitavelmente começamos a nos questionar sobre o que as pessoas falam de nós em nossa ausência. Surge um medo constante de julgamento, uma paranoia social que nos faz questionar cada olhar, cada silêncio, cada mudança de comportamento dos outros. Vivemos na expectativa de sermos descobertos ou criticados, o que gera um estado de alerta constante e desgastante. Talvez o impacto mais profundo seja a perda gradual da autenticidade nas relações. Quando nossos relacionamentos se baseiam principalmente na troca de informações sobre terceiros, perdemos a capacidade de criar vínculos genuínos e profundos. Nossas conversas se tornam superficiais. Nossas amizades se sustentam em bases frágeis. E gradualmente nos tornamos pessoas que conhecem muitos detalhes da vida alheia, mas que são verdadeiramente conhecidas por poucos. A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento saudável, e a murmuração ataca diretamente essa base fundamental. Quando descobrimos que alguém falou de nós pelas costas, não é apenas a informação compartilhada que nos machuca, mas a quebra da confiança que tínhamos depositado nessa pessoa. Esse tipo de traição deixa cicatrizes profundas e cria um precedente que afeta não apenas a relação específica, mas nossa capacidade de confiar em outras pessoas. Em ambientes onde a murmuração se torna norma, observamos a criação de grupos tóxicos onde a negatividade é a moeda de troca social. Esses espaços se tornam campos minados emocionais, onde as pessoas vivem em constante tensão, sempre atentas a não se tornarem o próximo alvo das conversas. A criatividade é sufocada, a espontaneidade desaparece e o ambiente se torna pesado, carregado de desconfiança mútua e competitividade destrutiva. O isolamento social é uma consequência natural desse processo. Pessoas sensatas e emocionalmente saudáveis tendem a se afastar de grupos onde a murmuração é frequente. Elas reconhecem intuitivamente que esses ambientes são prejudiciais ao seu bem-estar e escolhem investir seu tempo e energia em relacionamentos mais construtivos. Isso resulta em uma seleção natural às avessas, onde os grupos de murmuradores ficam cada vez menores e mais concentrados em comportamentos destrutivos.
A deterioração da comunicação direta é talvez uma das perdas mais significativas. Quando nos acostumamos a processar nossos problemas relacionais através de terceiros, perdemos a habilidade de ter conversas difíceis, mas necessárias, diretamente com as pessoas envolvidas. Desenvolvemos um padrão de triangulação onde sempre precisamos de um intermediário para lidar com conflitos, o que não apenas complica as situações, mas impede o desenvolvimento de habilidades de comunicação madura e eficaz. Existe uma dimensão mais profunda da murmuração, que vai além dos aspectos psicológicos e sociais. Quando escolhemos consistentemente focar nossa atenção e energia em aspectos negativos de outras pessoas, criamos uma dissonância interna que afeta nossa conexão com nossos valores mais elevados. Sentimos um peso na consciência, uma inquietação que não conseguimos nomear completamente, mas que nos acompanha como uma sombra sutil em nossos momentos de silêncio. Essa energia desperdiçada em pensamentos negativos sobre outros representa uma perda significativa de vitalidade mental e emocional. Toda vez que nossa mente se envolve em análises críticas desnecessárias, julgamentos ou fantasias sobre a vida alheia, estamos direcionando recursos preciosos para atividades que não contribuem para nosso crescimento pessoal, nem para o bem-estar coletivo. É como ter um vazamento energético constante, que nos deixa cronicamente cansados e menos disponíveis para experiências verdadeiramente nutritivas. A sabedoria bíblica nos oferece uma perspectiva valiosa quando sugere que direcionemos nossos pensamentos para tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e louvor. Filipenses 4:8. Esta não é apenas uma orientação moral, mas uma receita prática para a saúde mental e espiritual. Quando treinamos nossa mente para focar no que eleva e constrói, naturalmente reduzimos o espaço mental disponível para pensamentos destrutivos e críticos. A agitação mental causada pela negatividade constante se manifesta como uma inquietação interior que nos impede de experimentar estados de paz e contentamento genuínos. Nossa mente fica constantemente agitada, processando informações desnecessárias, criando cenários e julgamentos que não contribuem para nossa felicidade nem para nosso crescimento. É como viver com um rádio interno sintonizado em uma estação de notícias ruins que nunca se cala. Existe uma correlação direta entre nosso estado emocional e nossa propensão à murmuração. Nos momentos de maior vulnerabilidade, quando estamos cansados, frustrados, ansiosos ou nos sentindo rejeitados, nossa resistência aos impulsos negativos diminui significativamente. É nesses momentos que precisamos de maior vigilância e autocompaixão, reconhecendo que somos mais propensos a tomar decisões comunicacionais, das quais poderemos nos arrepender posteriormente. As emoções que frequentemente impulsionam a murmuração são variadas, mas geralmente incluem inveja disfarçada de preocupação, frustração direcionada incorretamente, raiva não processada de situações pessoais e decepção com nossas próprias limitações. Cada uma dessas emoções merece ser reconhecida e processada de forma direta, ao invés de ser desviada para comentários sobre terceiros. Quando conseguimos nomear o que realmente estamos sentindo, podemos lidar com a raiz do problema, ao invés de apenas com seus sintomas. Os padrões aprendidos na infância e adolescência têm um impacto significativo em nossos hábitos comunicacionais adultos. Se crescemos em ambientes familiares onde a murmuração era normalizada, onde os problemas dos outros eram tópicos constantes de conversa à mesa de jantar, é natural que tenhamos internalizado esse comportamento como algo aceitável. Reconhecer essa influência não é uma desculpa para perpetuar o padrão, mas sim um primeiro passo para fazer escolhas mais conscientes. A autoobservação compassiva é fundamental nesse processo de reconhecimento. Ao invés de nos julgarmos severamente quando identificamos tendências à murmuração, podemos cultivar uma curiosidade gentil sobre nossas motivações e gatilhos. Perguntas como: o que estou realmente sentindo agora? Do que preciso neste momento? E como posso cuidar dessa emoção de forma mais direta? Podem nos ajudar a desenvolver alternativas mais saudáveis para lidar com nossos impulsos comunicacionais.
A técnica da pausa reflexiva de 5 segundos pode parecer simples, mas tem um poder transformador significativo. Antes de compartilhar qualquer informação sobre outra pessoa, especialmente se essa informação for negativa ou crítica, fazer uma pausa consciente permite que nossa mente racional entre em ação antes dos impulsos automáticos. Nessa breve pausa, podemos questionar nossa motivação real e considerar as possíveis consequências de nossas palavras. O redirecionamento consciente da conversa é uma habilidade social valiosa que beneficia todos os envolvidos. Quando outros começam a murmurar em nossa presença, podemos gentilmente mudar o rumo da conversa fazendo perguntas sobre tópicos mais construtivos, compartilhando algo positivo sobre a pessoa que está sendo criticada ou simplesmente mudando de assunto de forma natural. Essa atitude não precisa ser confrontativa ou moralizadora, mas pode ser feita com sutileza e elegância. A prática da empatia ativa envolve fazer um exercício mental consciente de nos colocarmos verdadeiramente no lugar da pessoa sobre quem estamos tentados a falar. Como nos sentiríamos se soubéssemos que estão falando sobre nós dessa forma? Que impacto essas palavras teriam em nossa autoestima e relacionamentos se chegassem até nós? Esse exercício simples, mas poderoso, frequentemente é suficiente para nos desencorajar de prosseguir com comentários desnecessários. O desenvolvimento da comunicação assertiva representa uma alternativa madura e eficaz para lidar com conflitos interpessoais. Ao invés de processar nossos problemas com outras pessoas através de terceiros, podemos aprender a ter conversas diretas, respeitosas e construtivas. Isso exige coragem e habilidade, mas os resultados são infinitamente mais satisfatórios e eficazes do que a triangulação comunicacional que a murmuração representa. Conversas que edificam têm o poder de transformar não apenas nossos relacionamentos, mas nossa própria perspectiva sobre a vida e as pessoas. Quando escolhemos conscientemente focar em tópicos que inspiram, encorajam e constroem, criamos um ambiente relacional onde todos se sentem valorizados e seguros. Essas conversas podem incluir discussões sobre sonhos e projetos, reflexões sobre aprendizados pessoais, compartilhamento de gratidão e reconhecimento das qualidades positivas das pessoas ao nosso redor. Estabelecer limites saudáveis em relação à participação em conversas destrutivas requer delicadeza, mas é essencial para nossa integridade pessoal. Podemos recusar participar de murmuração sem sermos moralizadores ou superiores, simplesmente dizendo frases como "prefiro não comentar sobre isso" ou "que tal falarmos de algo mais positivo?". Essa postura consistente, ao longo do tempo, comunica nossos valores e pode até influenciar positivamente o comportamento dos outros. A busca por profundidade nos relacionamentos significa investir tempo e energia em conhecer verdadeiramente as pessoas ao nosso redor, suas histórias, sonhos, medos e aspirações. Relacionamentos profundos não precisam de murmuração para se sustentar, porque são ricos em conexão emocional genuína, compreensão mútua e interesse real pelo bem-estar do outro. Essas relações oferecem satisfação duradoura, ao contrário do prazer superficial e temporário que a murmuração proporciona. A prática regular da gratidão pode revolucionar completamente nossa forma de ver e falar sobre as pessoas. Quando desenvolvemos o hábito de procurar e reconhecer qualidades positivas nos outros, nossa mente se treina para enxergar o bem, ao invés de focar automaticamente nos defeitos. Isso não significa ignorar problemas reais quando eles existem, mas sim equilibrar nossa perspectiva e não permitir que os aspectos negativos dominem completamente nossa visão das pessoas. O auto-perdão é talvez o passo mais crucial no processo de libertação dos padrões destrutivos de murmuração. Muitos de nós carregamos culpa e vergonha significativas pelos momentos em que ferimos outros com nossas palavras, ou participamos de conversas que posteriormente reconhecemos como prejudiciais. Essa culpa, quando não processada adequadamente, pode nos manter presos em ciclos de autossabotagem e impedir nosso crescimento genuíno. Perdoar aqueles que murmuraram sobre nós é um ato de libertação pessoal,
mais do que um favor que fazemos aos outros. Quando mantemos ressentimento e mágoa por pessoas que falaram sobre nós, permitimos que elas continuem exercendo poder sobre nossa paz interior e bem-estar emocional. O perdão não significa esquecer ou minimizar o impacto das palavras ferinas, mas sim escolher não permitir que essas experiências definam nossos relacionamentos futuros ou nossa capacidade de confiar. Compreender as motivações por trás da murmuração, tanto nossa quanto dos outros, é fundamental para desenvolver compaixão genuína. Na maioria das vezes, pessoas que murmuram estão lidando com suas próprias feridas, inseguranças e necessidades emocionais não atendidas. Essa compreensão não justifica o comportamento, mas pode nos ajudar a responder com empatia ao invés de apenas com raiva ou julgamento. O princípio "perdoai e sereis perdoados" oferece uma perspectiva terapêutica poderosa sobre a interconexão entre nossa capacidade de perdoar e nossa própria libertação emocional. Quando perdoamos genuinamente, criamos espaço interior para experiências mais positivas e construtivas. É como se removêssemos pedras que estavam bloqueando o fluxo de um rio, permitindo que a água, nossa energia vital, flua livremente novamente. A transformação de padrões comunicacionais profundamente enraizados requer prática diária e intencional. Podemos começar com exercícios simples como fazer pelo menos um comentário positivo genuíno sobre alguém a cada dia, praticar a escuta ativa sem interromper ou julgar, e desenvolver o hábito de fazer perguntas que demonstrem interesse genuíno pela experiência e perspectiva do outro. Essas práticas, quando realizadas consistentemente, gradualmente reprogramam nossos hábitos comunicacionais. Cercar-se de pessoas que incentivam crescimento pessoal e comunicação saudável é fundamental para sustentar mudanças positivas. Relacionamentos que se baseiam em apoio mútuo, encorajamento e crescimento conjunto criam um ambiente onde padrões destrutivos como a murmuração naturalmente perdem espaço. Essas pessoas funcionam como modelos positivos e também como sistemas de apoio que nos ajudam a manter nossos compromissos pessoais de comunicação mais elevada. Quando começamos a modelar comunicação saudável de forma consistente, nos tornamos catalisadores de mudança positiva em nossos ambientes sociais. Outras pessoas naturalmente se sentem atraídas por relacionamentos onde se sentem seguras, valorizadas e respeitadas. Nossa escolha individual de comunicar de forma mais construtiva pode ter um efeito multiplicador, influenciando positivamente famílias inteiras, ambientes de trabalho e comunidades. O impacto transformador de escolher palavras que curam ao invés de ferir se estende muito além de nossos relacionamentos imediatos. Quando nos comprometemos genuinamente com padrões comunicacionais mais elevados, experimentamos maior paz interior, relacionamentos mais profundos e satisfatórios, maior autoestima e uma sensação de alinhamento com nossos valores mais importantes. Isso cria um ciclo positivo, onde nos sentimos melhor conosco mesmos, o que nos capacita a contribuir ainda mais positivamente para a vida das pessoas ao nosso redor. A jornada de libertação do peso espiritual da murmuração é uma das transformações mais profundas e benéficas que podemos empreender em nossas vidas. Os benefícios vão muito além da melhoria de nossos relacionamentos externos. Eles incluem uma paz interior genuína, que surge quando nossas ações estão alinhadas com nossos valores mais elevados, relacionamentos autênticos baseados em confiança mútua e respeito, e uma renovação de energia que antes estava sendo desperdiçada em negatividade improdutiva. É importante reconhecer que mudança genuína é um processo gradual, não uma transformação instantânea que acontece por força de vontade apenas. Haverá momentos de recaída, situações onde nossos velhos padrões ressurgirão, especialmente quando estivermos sob estresse ou emocionalmente vulneráveis. Esses momentos não representam fracasso, mas oportunidades de praticar autocompaixão e recomitar-nos com nossos objetivos de crescimento pessoal. A pergunta que cada um precisa responder individualmente é: que tipo de pegada comunicacional queremos deixar no mundo?
Queremos ser lembrados como pessoas que construíam ou que destruíam, que elevavam ou que diminuíam os outros? Nossas palavras têm o poder de curar feridas ou de abri-las, de inspirar crescimento ou de semear desânimo. Essa é uma responsabilidade e um privilégio que merece nossa consideração mais cuidadosa. A esperança fundamental que sustenta toda essa reflexão é a confiança de que é possível, sim, transformar padrões antigos em novos hábitos saudáveis. Milhares de pessoas já fizeram essa jornada antes de nós, e milhares mais a farão depois. Não estamos sozinhos nesse processo e não precisamos ser perfeitos para começar. Basta dar o primeiro passo com sinceridade e coragem, sabendo que cada escolha comunicacional mais consciente nos aproxima da pessoa que aspiramos ser. Nos comentários abaixo, gostaríamos muito de saber: qual foi o insight mais impactante para você neste conteúdo? Talvez tenha sido a reflexão sobre as raízes psicológicas da murmuração, ou quem sabe a compreensão do peso espiritual que esse comportamento carrega, ou ainda as estratégias práticas para desenvolver padrões comunicacionais mais saudáveis. Compartilhar sua perspectiva não apenas enriquece nossa comunidade, mas pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje para dar o primeiro passo em sua própria jornada de transformação. Se este vídeo trouxe alguma reflexão valiosa para a sua vida, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar e se beneficiar dessas ideias. Se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos saudáveis e crescimento espiritual. E obrigado por dedicar seu tempo para assistir até o final. Isso demonstra seu comprometimento genuíno com o próprio crescimento e com a construção de relacionamentos mais autênticos e construtivos.